Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica é que você sempre procure um lugar calmo, ventilado, arejado, silencioso e bem iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você o seu estojo contendo seu lápis e sua borracha. Tenha sempre ao seu lado o seu material escolar, o seu material didático, o seu livro e seu caderno. O seu caderno para que você possa anotar algo que chamar sua atenção na nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Esse conteúdo está no livro de vocês, na página 208 até a 212. Abra o livro de vocês de história e acompanhe a aula junto com a tia. O primeiro reinado, ele corresponde ao período de 7 de setembro da proclamação da República até o dia 7 de abril de 1831, em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Essa época ela tem início com a declaração da independência do Brasil e termina com a abdicação do Dom Pedro I a favor do seu filho e herdeiro. O governo de Dom Pedro I, o primeiro reinado, ocorreu de 1822 até 1831. E esse governo ele foi marcado por sérios conflitos de interesse. De um lado, os que desejavam preservar as estruturas socioeconômicas vigentes, do outro lado, Dom Pedro pretendendo aumentar e esforçar o seu próprio poder, evidenciando na marca as características das Constituições Autarcas de 1824, o poder moderado, exclusivo do imperador. As guerras da independência. O reconhecimento político do governo de Dom Pedro I não foi obtido por vias pacíficas. Ainda fiéis à autoridade de Lisboa, alguns governadores das províncias fizeram oposições ao processo da independência do Brasil. Ao saber desse movimento, contrários ao seu governo, Dom Pedro I, ele ordenou as aquisições de navios e contratações de militares para começar as guerras para a independência. A partir daí, diversas tropas elas foram organizadas com o único objetivo de consolidar os territórios e a supremacia política desse país. O reconhecimento externo. Como foi que foi esse reconhecimento? Uma vez vencida a resistência interna, o Império buscou o reconhecimento externo apoiado pela Inglaterra. Mas foram os Estados Unidos o primeiro país a reconhecer oficialmente a nação brasileira. O reconhecimento dos portugueses ocorreu sob pressão inglesa. Deu-se em agosto de 1825, através do Tratado Luso-Brasileiro. Portugal concordava com a emancipação brasileira, mediante a pagamentos pelo Império de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E essa indenização era paga com ouro. A Inglaterra reconheceu o Brasil independente apenas em janeiro de 1826. Portanto, ela exigia a renovação dos tratados de 1810 por mais 15 anos, garantindo aos produtos ingleses baixa taxa de impostos, além do governo imperial o compromisso de atingir o tráfico negreiro, provocando assim uma reação de elites agrárias. Assembleia Constituinte de 1823. Como foi que se deu essa Assembleia? O primeiro ato político importante de Dom Pedro I, após o coração e a convocação da Assembleia Constituinte eleita em 1823. É também seu primeiro fracasso. A Assembleia foi o primeiro fracasso de Dom Pedro, devido a uma forte divergência entre os deputados brasileiros e os soberanos que exigiam um poder pessoal superior ao legislativo e judiciário. A Assembleia também ela dissolvia em novembro a Constituição e a autarquia pelo imperador em 1824.
Contra essa decisão, várias rebeliões ocorreram na província do Nordeste, como liderada por Pernambuco, a revolta conhecida pelo nome de Confederação do Equador. A Constituição do Império do Governo de 1824, como foi que se deu? Dom Pedro I nomeou o Conselho do Estado, formado por 10 membros que redigiu a Constituição. Após ser apreciada pelas câmaras municipais, dia 25 de março de 1824, um governo monárquico unitário e hereditário, o voto censitário, baseado na renda, e descoberto, não secreto, as eleições indiretas, o catolicismo como religião oficial no Brasil, a submissão da Igreja ao Estado e os 4 poderes, que foram o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderado. Que hoje o atual poderes que nós temos são o executivo, legislativo e judiciário. O moderado foi extinto. Vai se chamar Constituição. O poder moderado, ele está interligado com o Conselho do Estado, que está interligado esse Conselho do Estado com o poder legislativo, que são os senados e a Câmara dos Deputados, o poder executivo, que são os presidentes das províncias, o poder judiciário, que são o Supremo Tribunal da Justiça. E junto com os presidentes das províncias estão os conselhos gerais das províncias, que são os governadores das províncias. A Confederação do Equador, ela foi um movimento ocorrido em 1824 no Nordeste brasileiro. Começando em Pernambuco, ampliou-se rapidamente para outras províncias da região, como no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, não atingiu só Pernambuco, ele foi se estiando para outros estados da região Nordeste. A Confederação do Equador foi um movimento contrário à centralização do poder imperial. Daí, portanto, o seu caráter revolucionário é de extremo e seu aspecto independentista com a relação ao Brasil. Apenas impostas aos revoltosos foram severas, e de Dom Pedro não atendeu aos pedidos para que elas fossem mudadas. Então, as penas impostas para os revoltosos, para quem se revoltou contra o governo, ele não foi atendido pelo Dom Pedro I. O Frei Caneca foi condenado à forca, contudo, acabou sendo fuzilado diante da recusa do carrasco em executar a sentença. Mesmo com o fim da Confederação do Equador, a insatisfação contra o abolicionismo do imperador continuava e crescia cada vez mais rápido. Joaquim da Silva Rabelo, depois Frei Joaquim de Amor Divino Rabelo, mais popularmente ele era conhecido como Frei Caneco. Ele foi um religioso e político brasileiro. Ele esteve de frente da Revolução Pernambucana e na Confederação do Equador. Uma das guerras foi a Guerra da Simpatia, que foi um conflito que ocorreu em 1825 até 1828. Passou 3 anos essa guerra, envolvendo os países do Brasil e da Argentina. Isso foi localizado na estrada do estuário no Rio da Prata, na província oriental. E era uma área estratégica, já que ela controlava todo o domínio sobre a navegação nos rios Paraná e Paraguai. A independência desse território foi um duro golpe para o governo Dom Pedro I. A questão do trono português. Como foi que ocorreu esse trono? Em 1826, morre Dom João VI, morre o rei Dom João VI. A questão sucessória em Portugal torna-se problemática. Por quê? Porque os portugueses queriam que Dom Pedro assumisse o trono. Dom Pedro, porém, abdica em favor de sua filha Maria da Glória. Mas em 1828, Dom Miguel dá um golpe de Estado e se clama rei de Portugal. Dom Pedro exige que tropas brasileiras resistam ao poder
a sua filha imediatamente. Dom Pedro pediu para que as tropas portuguesas restituam, que aceite o poder da filha. Os políticos brasileiros acusam Dom Pedro de dar mais importância aos problemas de Portugal do que aos problemas do Brasil. Então, nessa época, o Dom Pedro estava se preocupando muito com os problemas que estavam ocorrendo em Portugal e estava deixando de lado as questões brasileiras. A Assembleia Constituinte de 1823. O primeiro ato político importante do governo foi essa Assembleia. O autoritarismo de Dom Pedro I, embora a Constituição de 1824 determine que o regime vigente do país seja liberal, o governo era autoritário. Ele era autoritário, tinha que ser do jeito que ele queria. Ele ordenava e tinha que ser o que ele ordenava. Dom Pedro impôs sua vontade aos políticos, gerando um crescimento de conflito com os liberais. Ele se preocupava com o excessivo envolvimento com a política interna portuguesa. Em 1825, com a entrada da derrota do Brasil na guerra, a crise política se agravava mais ainda. A Confederação do Equador ocorreu na província de Pernambuco. O que foi que ocorreu lá? A oposição ao autoritarismo de Dom Pedro I, isso foram as principais causas. Qual foi ela? A oposição ao autoritarismo do Dom Pedro I, o movimento separatista e republicano, a violenta repressão, e os líderes principais dessa guerra foi o Frei Caneca e o Cipriano Barata. Qual foram os principais conflitos do primeiro reinado? Dom Pedro era contra as elites brasileiras, o centralismo do poder, porque ele era autoritário, a imposição do poder moderado, o estabelecimento do Senado vitalício e a concessão do privilégio aos portugueses. A abdicação de Dom Pedro I. Ele abdicou o seu cargo. As suas últimas tentativas de recuperar o prestígio político foi frustrado pela má recepção que ele teve durante uma visita em Minas Gerais. A intenção dele era costurar um acordo com os políticos das províncias. No entanto, alguns setores dessas elites não fizeram questão de ligá-lo ao assassinato do jornalista. Os portugueses eles instalaram no Rio de Janeiro e promoveram uma manifestação pública. Isso desencadeou os setores de antilucianismo. É a Noite das Garrafadas, foi denominado como a Noite das Garrafadas. Dom Pedro é aconselhado por seus ministros a renunciar ao trono brasileiro. Ele abdicou o trono em 7 de abril de 1831 e retornou a Portugal. A abdicação de Dom Pedro teve uma grande consequência em 1831. Por que ele abdicou o trono dele? Porque ele teve uma grande crise política, o autoritarismo do imperador, a impopularidade de Dom Pedro, ele ficou impopular, a violenta repressão na Confederação do Equador e o predomínio do partido português do governo. A abdicação de Dom Pedro ocorreu, com a abdicação dele, o que foi que ocorreu? A derrota brasileira na Guerra da Ciplatina, o assassinato do jornalista Liberato, o envolvimento de Dom Pedro na sucessão do trono de Portugal, dos portugueses, porque ele se preocupava mais com os problemas de Portugal do que do brasileiro, por isso essa crise na política, e a Noite das Garrafadas. Querendo rever nossa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Acesse nosso site quantas vezes vocês quiserem. Um grande beijo para todos. Cuide-se e estudem, gente. Estudem. Um beijo, até a próxima aula.